Olá, amigos. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o tema que nos agrada muito, já que é o próprio nome do programa, a questão da transição no nosso planeta. O ano de 2012, quanto se diz a respeito desse tema? Para falar sobre esse assunto hoje aqui, o nosso querido André Luiz Ruiz, conhecido já de muitas pessoas que estão ligadas ao movimento espírita. Muito obrigado pela tua presença, André Luiz. Eu é que agradeço o convite e me sinto muito honrado em poder falar para a seleta audiência do Transição. André, e esse tema, o tema Transição 2012, muito se fala sobre fim dos tempos, fim do planeta, fim da humanidade, tanto assunto ao redor desse tema. O que você tem a dizer sobre esse assunto e a doutrina espírita? É verdade, Delmar. É um tema que está sempre nesse período do nosso relacionamento, do nosso viver, sendo trazido à discussão. E encontramos na doutrina espírita, sim, várias menções a respeito dessa ordem de coisas, tirando um pouco aquele cenário apocalíptico, né, de fim de tudo, a extermínio da humanidade. Encontraremos esse tema abordado no último capítulo do livro A Gênese, a obra básica de Allan Kardec, lá no capítulo 18. É um capítulo muito interessante, porque ele aborda exatamente essas questões. O período que a humanidade está passando, o que vai acontecer com ela agora, nesta época, falando desses sinais dos tempos e da nova geração. É um capítulo curto que tem duas partes. É muito interessante, por quê? Porque ali nós vamos encontrar uma notícia de que essas transformações que a Terra estará vivendo para a melhoria moral da humanidade vai colocar as pessoas como um todo numa modificação muito acentuada, transformando o aspecto físico para que através dessa transformação também se chegue à melhoria da questão interior do ser humano, a sua elevação como um ser integral. E há interessantes comentários nesse capítulo de dois espíritos que trazem, Kardec coloca duas manifestações. A primeira do espírito Arago, falando sobre as influências planetárias, as transições, as trocas de forças que fazem com que as transformações aconteçam. Falando das repercussões de planetas sobre planetas, de sistemas sobre sistemas, de galáxias sobre galáxias, Arago nos dá uma ideia muito clara a respeito deste processo. Dando quase uma noção de que não só as transformações geológicas ocorrerão por conta das próprias estruturas da Terra, como também vindas de situações externas que vão gerar esses processos de modificação. O certo é que vai haver uma necessária transformação de ânimo, de espírito. E esse capítulo a gente recomenda sempre. Repete o capítulo, o capítulo André. 18 Isso. do livro A Gênese, Perfeito. de Allan Kardec. É a quinta obra básica, a última que Kardec lançou ainda encarnado. Sim. A primeira edição é de janeiro de 1868. Então as pessoas poderão encontrar nessa obra, lá no final, no último capítulo, essas referências. Falando também da nova geração. Ali, Delmar, Kardec faz essa, vamos dizer, revelação, ou os espíritos fazem essa revelação, informando que todo este conflito que nós estamos vivendo, confusões na Terra, violência, os costumes parece que modificados de forma grotesca, eles são parte de uma mistura de duas gerações. A velha geração que está indo embora e a nova geração que está chegando. Então, há um conflito de ideias entre aqueles que fazem parte de uma velha maneira de entender a vida, de realizar os valores importantes, e os que estão chegando, renascendo como espíritos melhores, fazendo com que esses conflitos criem essas polarizações que nós temos visto. Você, como qualquer pessoa que está interessada nesses momentos difíceis da humanidade, sabe como que as coisas estão estranhas, como que
parece que este não é o mundo que nós gostaríamos de viver. Você podia dar alguns indícios? O que são esses conflitos? Como que você percebe, André? Mais do que indícios de conflitos, nós vamos daqui a pouquinho mostrar para os nossos telespectadores algumas imagens interessantes que apontam a situação presente da Terra como um momento que concentra essa transição. As pessoas estão sendo chamadas a esse trabalho, que Jesus dizia ser o trabalho da última hora. Sim. Para que cada um escolha a que tipo de geração estará se vinculando. Ou os da velha geração, os que gostam das coisas erradas, das coisas antigas, da velha forma de ser, com os vícios que estão poluindo não só o mundo, mas também as convivências, ou tornar-se um indivíduo da nova geração. E há muitos indícios que nos fazem ver agora que nós estamos neste período. E nós vamos mostrar para os nossos telespectadores algumas imagens para eles pensarem. Então poderíamos fazer isso agora, isso, né? No isso calor mesmo. Aqui da tua resposta. Aí. Então agora nós vamos ver as imagens às quais o André Luiz se refere. Você está vendo agora imagens referentes aos campos, às plantações na Europa e em diversos países que surgem da noite para o dia com estes desenhos, inicialmente atribuídos a pessoas que não tinham o que fazer, que eram pessoas que não dormiam de noite, que queriam impressionar. Agora, a complexidade de desenhos como este que você está vendo demonstra que isso não é possível ser feito assim, atabalhadamente, sem cuidados. Vejam a precisão, a beleza. Agora, estas imagens que têm se multiplicado aos milhares, e você vê aí o tamanho delas, veja só fazer isto tudo. Esse é apenas um pedacinho de um desenho, olha as pessoas no seu interior. Fazer isso de noite, no escuro, obviamente que não é uma coisa fácil. Você precisaria de centenas de pessoas muito bem organizadas, com iluminação muito intensa para poder retirar estes efeitos. E agora, estes desenhos, eles trazem mensagens. Mensagens que você pode não estar conhecendo, mas que têm significados e têm sido decodificadas. Veja essa imagem, a complexidade de se fazer isto. Olha só como são detalhados os desenhos. Existem estudos científicos atestando a alteração magnética nos centros desses lugares. As plantas sofrem alterações que não poderiam ser feitas a não ser por uma energia muito intensa, um magnetismo muito forte. Elas se tornam inclusive imantadas. Veja a dimensão no campo, como isto está sendo muito intrigante. Você não vê isso na televisão, não é? Ninguém te mostra isso. Ninguém mostra para você que são milhares de desenhos destes feitos na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Escócia, na Holanda, na Alemanha. E com um objetivo. Olha só, veja ao longo do campo a dimensão deste desenho. São coisas que impressionam. Olha essas andorinhas. Algumas pessoas estão no centro, você vê umas sombras bem pequenininhas de pessoas, olha só. Veja que coisa linda. Fazer isso de noite, sem iluminação, é complicado. Veja agora essas luzes, colocadas sobre os campos, de maneira inexplicável. Elas aumentam, elas vibram, desaparecem de repente. Como esta. Agora você vê objetos que flutuam nesses mesmos lugares, pessoas que tinham ido ver os desenhos e que de repente constataram a presença de corpos estranhos, que brilhavam, que rutilavam e que depois desapareciam em uma velocidade tão grande como esta que você está vendo, que era difícil inclusive acompanhá-lo. Deve ser um passarinho. Veja só, se é um passarinho turbinado. Veja só a velocidade disso. Olha a imensidão lá atrás e a velocidade com que ele anda. Agora você vai ver um vídeo no qual essas mesmas bolas fazem o crop circle. Eles surgem no chão
Podem as pessoas dizer, isso aí é truque. Podemos imaginar que Jesus foi um truque também, que todas as coisas são invenções. Mas veja isso agora. Essa imagem é uma imagem tridimensional feita num campo de cultura. Olha só o rosto, olha só a mão segurando um disco. Esse disco que você está vendo agora. Esse disco parece um disco perfurado, não é? Foi feito na plantação. Durante uma noite. De uma noite para o dia, isso apareceu. E isso é um código que tem essa mensagem, que foi traduzida. Cuidado com os portadores de falsos presentes e promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Acreditem que ainda há o bem lá fora. Nós nos opomos aos enganos. A passagem está se fechando. Alguém nos está avisando de alguma coisa. Muita dor, mas ainda há tempo. Vocês estão vendo essa pequena ilha, que para nós é pequena, mas ela é imensa, bem no centro do globo. Svalbard. Nesse fim de mundo, vocês vão ver o que o homem está produzindo. A arca de Noé das sementes. Esculpir uma montanha no mais gelado círculo polar, esta que você está vendo a entrada, para guardar sementes de todas as plantas comestíveis da terra, daquelas que eles conseguirem arrumar. Por que será que estes países estão fazendo isto? É apenas por curiosidade. Você sabe quanto custa fazer um negócio desse? Como nos Estados Unidos estão fazendo perfurações em cavernas do Missouri, construindo câmaras imensas para milhares e milhares de pessoas. Vejam só, alguma coisa está motivando países a fazerem esse tipo de projeto, a tomarem essa iniciativa. E é nobre, é muito bom, claro, guardar sementes é excelente, mas não é estranho que tudo isso esteja acontecendo assim? Sem uma maior explicação? Deu vontade de guardar sementes. Você pode não acreditar em nada, mas somam-se os fatores e nós começamos a ver por que será que estas coisas acontecem. E aí, o que vocês acharam dessas imagens? Nos fazem refletir, pensar, não é mesmo? Agora, uma questão importante é que Chico Xavier, ele falava a respeito do planeta Chupão. E aí a questão é, será uma realidade a existência de um corpo celeste que vai fazer a limpeza moral dos habitantes aqui na Terra, André? Essa pergunta é interessante, Delmar, porque se nós observarmos a história de todas estas realidades que acabaram se transformando depois em lenda, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, por exemplo, os sumérios, os babilônicos, os caldeus, os egípcios, falando sobre um astro que chamavam de Nibiru ou de Marduk. Vamos encontrar na Bíblia o profeta Daniel falando sobre um corpo estranho, a quem denomina de abominação da desolação. Este profeta é citado por Jesus quando também nos evangelhos canônicos se refere à abominação da desolação, quando esta abominação da desolação estiver nos lugares que não deveria estar. Encontramos Jesus falando sobre isso. Encontramos João Evangelista no Apocalipse falando de um planeta, de um astro a quem ele chama de Absinto. Depois vamos ver narrativas de Nostradamus, que não é religioso de nenhuma das vertentes conhecidas, referindo-se a um astro a quem ele atribui transformações muito grandes na humanidade, a quem ele denomina o rei do terror. Depois os maias citam este evento, atribuindo a ele este período em que estamos vivendo agora, de final de contagem de tempo. Encontraremos nos esotéricos esse planeta identificado pelo nome de Hercólubus,
Os esotéricos falam disto. Vemos a ciência procurando o planeta X. A ciência chama este astro de planeta X. Os espíritas, ou espiritualistas, como queiram, também falam disso. Não é segredo para ninguém a menção de Ramatiz ao astro higienizador, ao planeta intruso, e Francisco Cândido Xavier falando do planeta Chupão. Tudo isto são notícias, todas estas são notícias que falam sobre um corpo estranho que vai fazer uma passagem próxima à Terra, produzindo este momento de separação entre as criaturas. E agora, nesta pergunta, nós temos algumas imagens interessantes que também gostaríamos de apresentar. Por quê? Porque vocês não vieram aqui para ver a minha cara. Nós não queremos tornar enfadonho o programa. Mas você vai ver coisas que nós pedimos que você pense, porque são muito interessantes e a televisão não tem mostrado. No bloco anterior, o André Luiz deixou aqui para nós assim, um momento instigante. Que imagens são essas que vão nos fazer pensar a respeito desses tempos que vivemos aqui de transição? Ele nos deu vários indícios históricos, vários dados de várias referências religiosas, filosóficas, e agora nós vamos acompanhar as imagens que nos vão fazer refletir sobre tudo isso. Nos últimos 20 anos foram lançados ao espaço mais de 20 telescópios, observatórios astronômicos, isso sem falar daqueles que foram produzidos e construídos na própria Terra. Você está vendo o lançamento do Hubble e este mesmo telescópio que já prestou excelentes serviços, recentemente foi reformado. Investiu-se nele US$ 1 trilhão para mantê-lo vivo por mais alguns anos, quem sabe até 2015. Mas o Hubble não é o único, porque é um telescópio que todos nós conhecemos, o mais falado, mas você vai ver agora um outro telescópio. Esse é um telescópio Compton, telescópio de raios gama, lançado em 91. Ele capta as energias cósmicas em outra onda, em outra frequência. Além dele, nós temos o telescópio Chandra. Estas imagens você está vendo do telescópio Chandra, que foi lançado em 1999, com a função de também obter em raio-x as imagens do universo. O telescópio óptico faz você ver assim. O telescópio de raios, ou o radiotelescópio, melhor dizendo, faz você ver a mesma coisa assim. E agora o telescópio em raio-x faz você ver a coisa assim. Ele capta com muito mais precisão. Temos depois do Chandra, o telescópio Spitzer, também lançado agora, há 6 anos aproximadamente. E ele, juntamente com outros telescópios, está aí, flutuando sobre nossa cabeça, orbitando a Terra. Mas além desses que você viu, nós temos o James Webb Space Telescope, o Constellation X, raio-x também, o GLAST, lançado em 2008, o Integral, também de raios gama, o ASCA telescópio produzido pelo Japão, a sonda SOHO, o Herschel Telescope, são apenas alguns dessa quantidade descomunal que estão sendo colocados em órbita nos últimos 10 anos, 15 anos, para investigar coisas interessantes que talvez a gente não saiba. Tantos telescópios para mostrar para a gente coisas do universo e de repente você vê essa imagem do Google Earth, o telescópio óptico, e agora vê em infravermelho. Alguma coisa está escondendo alguma coisa de nós. Olha lá, essa tarja preta não é natural. Agora você vê em micro-ondas. Há alguma coisa por detrás daquela tarja preta que a gente não pode ver. Por que será? Agora você vê um outro programa de telescópio, World Wide Telescope, também na mesma parte do universo, a mesma estrela. Ali, olha lá, o mesmo bloco, mesma coisa escura, fechando a nossa visão, aquilo que poderia estar sendo observado por nós. Por que bloquear a gente não poder saber o que é aquilo? Mas, veja só, o outro, o Wiki-Sky, na mesma parte do universo, a mesma estrela para servir de orientação,
e agora também em infravermelho, o mesmo bloqueio. No interior você vê uma imagem escura que não deixam a gente saber o que é. Mistérios, não? Eu gostaria que o André agora fizesse alguns comentários a respeito das imagens, André. Vocês puderam ver algumas coisas interessantes. O grande conjunto de laboratórios, de telescópios colocados no espaço, mas nós não mostramos porque não havia muito tempo, mas existem hoje esforços dos países mais desenvolvidos em construção, já estão prontos, inclusive, telescópios, observatórios astronômicos nas regiões polares. Os Estados Unidos têm, a França também, observatórios que localizados nesta região. A gente pergunta por que ali, depois de tantos telescópios já postos flutuando à nossa volta, porque há um indício na tradição dessa vinda deste planeta que ele só começará a ser visível a partir do hemisfério sul, porque ele tem uma órbita diferente, uma órbita inclinada em relação ao plano dos planetas que giram em torno do Sol. E ele só será visível inicialmente a partir do hemisfério sul. Em nenhum lugar mais adequado para se fazer essa busca, senão os telescópios colocados no Polo Sul. Agora, você viu também que com tantos telescópios flutuando por aí, nós estamos impedidos de ver determinadas áreas do espaço. Algumas coisas estão bloqueando a visualização de coisas que deveriam estar sendo visíveis com tantos telescópios para facilitar isso. Por que os programas de computador não podem revelar ao que quer buscar isso as imagens do que está por detrás? Isso é para você pensar. Você viu nas imagens anteriores o Svalbard, os países construindo abrigos subterrâneos, vários governos da Terra preocupados com isso. Só que ninguém leva às pessoas informações a esse respeito. Não que devamos fazer disso, eu vou fazer um buraco no fundo do quintal da minha casa para me esconder. Né? Não nesse desespero. Mas é importante que quem está com olhos de ver e ouvidos de ouvir, pense. Pense porque é um momento especial do nosso crescimento. André, agora eu vou pedir, eu gosto muito assim, de questões práticas. Então você já colocou o cenário, né? Imagens, profundas reflexões. Então agora eu fiquei aqui me perguntando, como nos prepararmos para esse momento? Quer dizer, que dicas práticas para aqueles que estão te vendo e te ouvindo no dia a dia? Quais são as dicas práticas para que cada um possa se preparar para esse momento de transição planetária, André? Eu diria assim, Delmar, que aproveitar cada momento para fazer o bem. Não o bem para salvar-se, não o bem para ficar famoso, não o bem para ser um religioso bom, mas fazer o bem para tornar-se bom. Não viemos aqui vender livro, não viemos aqui divulgar literaturas de autoria de A, de B ou de C, mas, dentro da sua pergunta, nós temos o próximo romance do Espírito Lúcio, que está sendo já editado, vai ser editado, lançado agora, dentro de alguns dias, fala dos herdeiros do novo mundo, os que vão herdar a terra. E dá essas explicações que você pergunta, mostrando o que fazer. Diante dos ensinamentos de Jesus, como nos conduzir nesse processo para herdarmos a terra. Essa é uma coisa que é importante a gente meditar. O que é que nós podemos? Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, nós encontramos Kardec indagando: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? E a resposta é não. É preciso fazer o bem. Em que dimensão? Em que limite? No limite do seu tempo? Não. No limite do seu dinheiro? Não. No limite da sua conveniência? Não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Perfeito. Porque nós vamos ser responsáveis por todo o mal que decorra de um bem que a gente tenha deixado de fazer. Então é uma coisa, a responsabilidade de viver. Eu vou pedir para você repetir, porque essa é uma frase, né, que ela vai e volta e a pessoa ouvindo uma vez só, ela fica um pouco até confusa. A pergunta é: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? E os Espíritos respondem: não, não basta. É preciso fazer o bem.
no limite das suas forças, porque cada um será responsável por todo o mal que decorra de um bem que tenha deixado de fazer. Então isso é de uma responsabilidade um pouco maior do que aquela que no dia a dia as pessoas supõem, não é, André? Eu costumo dizer, Delmar, que depois que a gente aprende certas coisas na doutrina espírita, muita gente chega à doutrina espírita porque tem medo de morrer. Sim. Eu não sei o que vai ser de mim depois que eu morrer, o que vai acontecer comigo, será que eu vou para o nosso lar? Eu costumo dizer que depois que a gente descobre certas coisas, na verdade a gente começa a ter medo de viver e não fazer o que deveria ter feito. Dentro do teu trabalho, aqueles que estão te vendo por primeira vez ou não te conhecem, você tem um programa na Rede Boa Nova de rádio. Isso. Qual dia e horário? Todas as quartas-feiras nós temos o programa Alegria de Viver, às 14 horas na Rede Boa Nova. E também livros, você falou. Quantos livros você... Nós temos a alegria de ter já participado com o Mundo Espiritual de 11 livros espíritas. E também temos uma televisão na internet, se você me permite, onde estão, inclusive, programas falando sobre essa temática. Sim. Nós temos o site mensagefraternal.org.br e temos a televisão 24 horas no ar, a TV Alvorada Espírita, que fala sobre temáticas espíritas ao longo de 24 horas. E aí as pessoas encontrarão também esses arquivos, obras espíritas, programas de televisão, programas de rádio, falando sobre todos estes temas, incluindo este que nós estamos tendo a honra aqui de abordar hoje. E agora, as suas considerações finais, André? Agradeço o carinho de todos, a simpatia da Delmar, que nos deixa muito à vontade, o carinho desta emissora. E gostaria de dizer que você é muito importante. Esta é a sua reencarnação mais importante, da qual você vai definir o seu futuro. Ou ficará na Terra num planeta melhor, num planeta renovado, ou será missionário de Deus num planeta pior. Essa escolha não é Deus, não é Jesus, não é nenhum espírito que faz. Somos nós que vamos fazer pelo bem que estiver inserido no nosso contexto verdadeiro. Obrigado, um beijo grande e até uma próxima ocasião. Muito obrigado. A nossa gratidão pela sua presença, e você que esteve em sintonia com o programa Transição tem muito que refletir agora, nesses momentos de transição. Que em sintonia com o que você acredita dessa força maior, possa ser o estímulo no seu dia a dia para atravessar esses momentos que estão aí à nossa frente dentro da lei de progresso e de evolução. Até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.